300.000 homens aglomerados sobre o mar, mais de 600 navios colidindo em um único ponto do oceano, fogo, gritos e madeira quebrando sob o peso do pânico. Como uma batalha naval pôde decidir o destino de todo o Ocidente? Por que Cartago, senhora absoluta do Mediterrâneo durante séculos, aceitou um confronto que não podia perder, e ainda assim o perdeu? E como Roma, uma potência nascida para a guerra em terra firme, conseguiu vencer no único cenário onde era fraca? Há uma resposta, uma arma e uma decisão desesperada que mudaram tudo. Para entender isso, é preciso voltar àquele dia em que o mar se tornou um campo de execução. No ano 256 a.C., o Mediterrâneo não era simplesmente um mar. Era uma fronteira, uma fonte de riqueza e uma arma. E durante séculos só havia tido um senhor indiscutível: Cartago. Descendentes diretos dos fenícios, os cartagineses haviam nascido olhando para a água. Para eles, o mar não era um obstáculo, era um lar. Suas rotas comerciais cobriam todo o Mediterrâneo. Seus portos eram centros de poder econômico e sua frota era a mais experiente que o mundo antigo já havia conhecido. Cada marinheiro cartaginês havia passado a vida inteira navegando, combatendo tempestades, correntes e inimigos. Sua superioridade não era apenas técnica, era cultural. Os navios cartagineses eram rápidos, leves, projetados para manobrar com precisão letal. Seus almirantes dominavam a arte do combate naval como um jogo de xadrez em movimento, cercando, flanqueando e investindo com rostros de bronze capazes de abrir o casco inimigo em segundos. Durante gerações, nenhum rival havia conseguido desafiar essa supremacia. Quem ousava enfrentá-los no mar simplesmente desaparecia. O Mediterrâneo castigava os inexperientes e Cartago sabia como converter esse castigo em vitória. Para Cartago, a guerra não era travada apenas com soldados, mas com comércio. Controlar o mar significava controlar o fluxo de grãos, metais e riquezas. Seu poder não dependia de conquistar territórios distantes, mas de manter abertas as rotas que alimentavam sua economia. Por isso, quando estourou a Primeira Guerra Púnica, os cartagineses estavam convencidos de que o mar era seu escudo definitivo. Roma podia ganhar batalhas em terra, podia avançar com suas legiões pela Itália ou Sicília, mas na água, pensavam, não tinha nenhuma chance. Essa segurança absoluta se tornou confiança excessiva. Para Cartago, o mar era território próprio, um espaço onde a derrota não existia. E precisamente por isso, quando Roma decidiu desafiar esse domínio, não estava apenas atacando uma frota, estava atacando o coração do poder cartaginês. O que Cartago não podia imaginar era que sua maior fortaleza estava a ponto de se tornar seu ponto mais vulnerável. Roma era uma potência construída sobre a terra. Suas legiões avançavam com disciplina implacável. Seus soldados eram treinados para matar em formação fechada e sua força residia na estabilidade do solo sob seus pés. Mas o mar era outra coisa. Sobre um convés que balançava, as regras que tornavam a legião invencível desapareciam. Os romanos não sabiam navegar, não entendiam os ventos, não dominavam o ritmo dos remos, nem o combate em um espaço que nunca permanecia quieto. Na água, os donos da terra se tornavam aprendizes desajeitados. As primeiras frotas romanas foram um desastre. Algumas se perderam sem ver o inimigo, destruídas por tempestades que os cartagineses sabiam prever e evitar. Outras foram interceptadas e humilhadas por almirantes experientes que as cercavam com facilidade e as afundavam uma a uma. Cada tentativa de Roma de construir uma armada terminava em perdas dolorosas. Enquanto Roma levantava 100 navios com enorme esforço, Cartago podia se permitir perder 50 sem que seu poder fosse afetado. A guerra estagnou em um equilíbrio sangrento e frustrante. Cartago dominava o mar, Roma resistia em terra. Durante quase uma década, nenhuma das duas potências conseguiu desferir o golpe decisivo. A Sicília se tornou um campo de batalha exaustivo,
onde a vitória sempre parecia incompleta. Para Roma, a situação era insustentável. Não podia derrotar Cartago sem controlar o mar, mas não podia controlar o mar lutando como Cartago fazia. O problema era existencial. Como se vence um inimigo em um terreno que não se pode dominar? Como se destrói uma potência naval sem se tornar uma potência naval? No Senado romano, a pergunta ressoou como uma condenação. Continuar fazendo o mesmo significava continuar perdendo. Roma tinha que aceitar uma verdade incômoda. Não podia aprender a lutar como Cartago no tempo que a guerra exigia. Se quisesse sobreviver e vencer, devia quebrar as regras do combate naval e transformar sua maior fraqueza em uma vantagem inesperada. Dessa desesperação, nasceria uma decisão tão audaciosa que muitos a considerariam uma loucura, mas que mudaria para sempre a história do Mediterrâneo. Diante da impossibilidade de igualar Cartago em habilidade naval, Roma escolheu um caminho distinto. Não tentaria dominar o mar como os cartagineses faziam. Faria algo muito mais radical. Levaria a terra ao mar. Dessa ideia nasceu o Corvus, o Corvo, um nome que já antecipava seu propósito. Não era um instrumento de navegação, nem uma melhoria técnica para manobrar melhor os navios. Era uma máquina projetada para matar, uma estrutura tosca e brutal que refletia a mentalidade romana. O Corvus consistia em uma passarela de madeira de mais de 10 metros de comprimento e aproximadamente 1 metro de largura, montada sobre um poste giratório na proa do navio. Em sua extremidade pendia um pesado bico de ferro, curvado e afiado como o bico de uma ave de rapina. Seu funcionamento era tão simples quanto devastador. Enquanto os navios cartagineses confiavam na velocidade, no contorno e no impacto preciso de seus rostros, o navio romano avançava de frente, sem elegância nem sutileza, aproximando-se perigosamente do inimigo. No momento exato do contato, o Corvo se soltava e caía com todo o seu peso sobre o convés rival. O bico de ferro se cravava na madeira com um estrondo seco, fixando ambos os navios como se fossem um só. Nesse instante, a batalha naval deixava de existir. O mar perdia sua importância. O que se seguia já não era um combate de marinheiros, mas uma luta terrestre sobre tábuas ensopadas de água e sangue. Para os cartagineses, aquilo era um horror inesperado. Não se encontravam com tripulações leves armadas com facas, mas com legionários completamente couraçados, protegidos por grandes escudos curvos e armados com gládios, espadas curtas projetadas para matar em espaços fechados. Em um convés estreito, sem possibilidade de manobra nem retirada, a experiência naval deixava de importar. A disciplina romana se impunha com uma violência absoluta. A primeira vez que o Corvus foi utilizado em grande escala na Batalha de Milas, o resultado foi um massacre. Os cartagineses, confiantes, zombaram daqueles navios lentos e sobrecarregados com uma estranha grua de madeira. O riso cessou quando navio após navio foi capturado. Roma havia encontrado uma solução. Não havia aprendido a lutar no mar, havia o transformado em terra firme. Mas essa vitória inicial ocultava um perigo que ninguém ainda compreendia por completo. A Batalha de Milas demonstrou que o Corvus funcionava. Pela primeira vez, a frota cartaginesa não só era derrotada, mas capturada. Navio após navio caía em mãos romanas e, com eles, tripulações inteiras que jamais haviam conhecido a derrota no mar. Para Roma, aquela vitória foi uma revelação. Haviam encontrado a chave para quebrar o equilíbrio da guerra. Sem dominar a navegação, haviam conseguido neutralizar a maior vantagem de Cartago. Mas uma batalha ganha não significava uma guerra resolvida. Cartago continuava rica, continuava controlando rotas comerciais vitais e ainda podia repor perdas com relativa facilidade. Roma compreendeu então que, enquanto a guerra se limitasse à Sicília, o conflito podia se prolongar indefinidamente.
O mar já não era uma barreira intransponível, mas também não bastava vencer escaramuças. Se quisessem pôr fim à guerra, deviam atingir o coração do inimigo. A conclusão foi tão clara quanto perigosa. Roma devia invadir a África. Não bastava defender posições ou desgastar o adversário. Era preciso levar à guerra a própria Cartago, forçar uma rendição direta e destruir sua capacidade de resistência. Para uma república que mal havia aprendido a lutar no mar, aquela decisão beirava a temeridade. Roma começou então a preparar a maior frota que o mundo antigo havia visto até aquele momento. Foram construídos centenas de navios de guerra, não só para combater, mas para transportar soldados, cavalos, grãos e máquinas de cerco. Era uma cidade flutuante, um exército inteiro lançado sobre o Mediterrâneo com um único objetivo: desembarcar em solo inimigo. A magnitude do esforço era imensa e o risco absoluto. No comando dessa frota foram nomeados 2 cônsules, que representavam a dureza de Roma: Marco Atílio Régulo e Lúcio Mânlio Vulsão. Nenhum dos 2 concebia a retirada como uma opção. Cartago entendeu isso imediatamente. Aquela não era uma expedição limitada nem uma demonstração de força. Era uma invasão. Se essa frota conseguisse cruzar o mar, Cartago não só perderia a guerra, poderia deixar de existir. Diante dessa ameaça, Cartago mobilizou tudo o que tinha: seus melhores almirantes, seus navios mais rápidos e dezenas de milhares de homens. O confronto que se aproximava não decidiria apenas uma campanha. Decidiria o destino de todo o Mediterrâneo. A magnitude do que estava prestes a ocorrer não tinha precedentes. Roma reuniu uma frota colossal, composta por mais de 300 navios de guerra e centenas de transportes carregados com legiões completas, cavalaria e suprimentos. Era uma força pensada não só para combater, mas para cruzar o mar e sustentar uma invasão em território inimigo. Cada navio romano levava o Corvus montado na proa, um sinal inequívoco de que Roma não pretendia fugir nem manobrar, mas avançar e fixar o adversário. O objetivo era claro: abrir caminho até a África, custe o que custar. Cartago compreendeu o perigo com absoluta lucidez. Se permitisse que essa frota cruzasse o Mediterrâneo sem oposição, a guerra estaria perdida. Pela primeira vez, a ameaça não pairava sobre uma ilha disputada, mas sobre a própria sobrevivência da cidade. Em resposta, os cartagineses mobilizaram todo o seu poder naval. Mais de 350 navios de guerra foram concentrados sob o comando de seus melhores almirantes, homens formados desde a juventude, para combater sobre a água. Seu plano não era resistir, mas destruir. Não podiam permitir capturas nem combates prolongados sobre convés estreitos. Precisavam de velocidade, espaço e manobra. O encontro ocorreu na costa sul da Sicília, perto do Cabo Ecnomo. Ali, o mar se tornou um cenário saturado de navios, remos e velas. Nunca antes 2 frotas de semelhante tamanho haviam se enfrentado em um único ponto. A tensão era absoluta. Cada decisão tomada nessas horas iniciais teria consequências irreversíveis. Os romanos dispuseram sua frota em uma formação inédita, projetada para proteger os transportes que navegavam atrás. 2 esquadras avançavam na frente, formando uma espécie de cunha, com os cônsules Régulo e Mânlio no comando, enquanto o grosso dos navios de carga ficava resguardado no centro. Nos flancos, outros navios fechavam o dispositivo, preparados para resistir qualquer tentativa de cerco. Não era uma formação elegante nem flexível, mas cumpria seu propósito essencial: manter a frota coesa e evitar que os transportes ficassem expostos. Cartago, em contrapartida, apostou em sua fortaleza tradicional. Dividiu sua frota em várias seções, com a intenção de atrair os navios romanos para uma perseguição desordenada. Seus almirantes confiavam que a velocidade e a experiência
permitiriam romper a formação inimiga, isolar os navios romanos e afundá-los antes que o Corvus pudesse entrar em jogo. A estratégia era audaciosa e coerente com sua doutrina naval: evitar o contato frontal e converter o combate em uma dança mortal sobre a água. Quando ambas as frotas entraram em contato, o mar se transformou em caos. Os primeiros navios colidiram, os rostros buscaram cascos inimigos e os gritos dos remadores se misturaram com ordens desesperadas. O plano cartaginês começou a se desenvolver como previsto. Algumas de suas esquadras fingiram recuar, atraindo os romanos para mar aberto. A cunha romana se esticou perigosamente, separando-se do corpo principal que protegia os transportes. Por um momento, pareceu que a armadilha estava prestes a se fechar. Os romanos avançavam, lentos e pesados, enquanto os navios cartagineses se desdobravam para atacar os flancos e a retaguarda. Se conseguissem isolar os cônsules e destruir os navios que lideravam a formação, o restante da frota ficaria exposto. A batalha estava por um fio. No entanto, a rigidez romana, tantas vezes criticada, se tornou sua salvação. Apesar do desordem inicial, os navios não se dispersaram por completo. Onde um navio cartaginês se aproximava demais, o Corvus caía. O choque de madeira e ferro se repetia uma e outra vez. Cada vez que um navio era fixado, a superioridade naval de Cartago se desvanecia. A luta se convertia em combate corpo a corpo, exatamente o cenário que Roma havia buscado. Enquanto o centro romano resistia aos ataques destinados a alcançar os transportes, os cônsules compreenderam o perigo e reagiram. Em vez de continuar perseguindo o inimigo, reorganizaram suas forças e retornaram para socorrer as esquadras ameaçadas. A batalha se fragmentou em vários confrontos simultâneos, estendidos sobre uma enorme superfície do mar. Já não existia uma única linha de combate, mas múltiplos choques brutais nos quais o Corvus decidia o destino de cada navio. Em Ecnomo, o mar deixou de ser um espaço de manobra e se tornou um campo de execução. A experiência cartaginesa, tão decisiva durante gerações, colidiu contra uma forma de guerra para a qual não estava preparada. E embora a batalha ainda não estivesse decidida, uma verdade começava a se impor com violência. A arma romana estava funcionando mesmo no maior enfrentamento naval já travado. À medida que o combate se estendia, a Batalha de Ecnomo deixou de ser um enfrentamento ordenado entre duas frotas e se transformou em uma sucessão de choques isolados, violentos e caóticos. Em distintos pontos do mar, grupos de navios lutavam como se fossem pequenas batalhas independentes, cada uma com seu próprio desfecho. Para os cartagineses, aquilo era um pesadelo. Sua estratégia dependia da coordenação, da velocidade e do espaço aberto. Mas o campo de batalha havia ficado saturado de navios imobilizados, unidos pelo ferro do Corvus. Nos flancos, as esquadras cartaginesas tentaram envolver os navios romanos que protegiam os transportes. Durante horas, os ataques se sucederam sem descanso. Os rostros colidiam contra os cascos romanos, alguns navios eram afundados e outros ficavam danificados à deriva. No entanto, cada aproximação muito próxima era paga caro. Bastava um erro de cálculo para que o Corvus descesse, cravando o atacante e condenando-o a uma luta desigual. Nesses convés improvisados, a diferença era brutal. Os legionários avançavam em formação fechada, protegidos por seus escudos, empurrando o inimigo para trás com uma disciplina implacável. Os marinheiros cartagineses, excelentes navegantes, mas mal preparados para o combate pesado, eram superados uma e outra vez. Onde antes haviam dominado com manobras elegantes, agora se viam presos em uma carnificina lenta e sufocante. O momento crítico chegou quando vários navios romanos da frente ficaram isolados e ameaçados por forças superiores. Se Cartago conseguisse destruir esse núcleo, o restante da frota romana ficaria exposto e os transportes poderiam ser aniquilados. Foi então que os cônsules tomaram a decisão que mudaria o curso da batalha.
abandonaram qualquer tentativa de perseguição e ordenaram concentrar forças para aliviar a pressão sobre as esquadras mais castigadas. Esse movimento rompeu definitivamente o plano cartaginês. Em vez de uma frota romana dispersa e vulnerável, encontraram grupos compactos que avançavam lentamente, mas sem ceder terreno. Cada tentativa de cerco terminava em contato frontal, e cada contato frontal favorecia Roma. A batalha se converteu em uma guerra de desgaste que Cartago não podia ganhar. À medida que as horas passavam, o mar começou a se encher de restos flutuantes. Remos quebrados, escudos, corpos e fragmentos de navios destruídos. O ruído era ensurdecedor. Gritos de ordens, lamentos de feridos e o choque constante da madeira se misturavam em um cenário que parecia não ter fim. O cansaço fazia moça em ambos os lados, mas afetava de forma distinta. Os romanos, treinados para resistir combates prolongados, mantinham a pressão. Os cartagineses, privados da mobilidade que era sua maior vantagem, se desgastavam rapidamente. Pouco a pouco, o resultado começou a ser evidente. Numerosos navios cartagineses foram capturados em vez de afundados, um sinal inequívoco de que o Corvus estava cumprindo sua função. Outros conseguiram escapar, mas desorganizados e sem capacidade para se reagrupar. A coesão da frota cartaginesa se desmoronou. O que havia começado como uma tentativa audaciosa de destruir os romanos se tornou uma retirada forçada e caótica. Ao final do dia, o balanço era devastador. Cartago havia perdido dezenas de navios, muitos deles intactos, mas em mãos inimigas. Roma, embora tivesse sofrido perdas consideráveis, conservava a força necessária para continuar seu avanço. A maior batalha naval da antiguidade não havia terminado com a aniquilação total de uma frota, mas sim com algo talvez mais importante: a ruptura definitiva do mito da invencibilidade cartaginesa no mar. Em Equinomo, Roma não só venceu uma batalha, demonstrou que podia desafiar e vencer Cartago em seu próprio terreno. O caminho para a África ficava aberto, e com ele, uma nova fase da guerra que levaria o conflito diretamente ao coração do inimigo. Quando o combate se extinguiu e o mar recuperou um silêncio inquietante, a magnitude da vitória romana se tornou evidente. A frota cartaginesa havia sido derrotada no enfrentamento naval mais grandioso que o mundo antigo havia conhecido até então. Dezenas de navios inimigos foram capturados, outros afundados, e muitos mais se dispersaram sem ordem nem capacidade de reorganização. Para Cartago, aquilo não foi apenas uma derrota tática, mas um golpe psicológico devastador. Pela primeira vez em gerações, o mar já não era um espaço seguro. Roma também havia pago um preço alto. Numerosos navios ficaram danificados, centenas de homens morreram ou desapareceram na água e o cansaço era extremo. No entanto, diferente de seu inimigo, Roma havia alcançado seu objetivo estratégico fundamental. A frota de transporte continuava intacta. O exército destinado à África não havia sido destruído. A invasão, que horas antes parecia uma aposta suicida, agora era uma realidade. A vitória em Equinomo mudou o equilíbrio da guerra. Cartago perdeu a iniciativa no mar e se viu obrigada a reagir em vez de ditar o ritmo do conflito. A confiança que havia sustentado seu poder naval durante séculos ficou profundamente danificada. Seus almirantes compreenderam que o Corvus havia alterado as regras do combate e que enfrentar diretamente os romanos implicava aceitar um tipo de guerra para o qual não estavam preparados. Para Roma, o triunfo teve um efeito oposto. A República, que poucos anos antes havia sido objeto de zombaria por sua inaptidão naval, se descobria agora como uma potência capaz de se impor mesmo no mar. A vitória não significava o fim da guerra, mas sim abria uma porta que antes havia estado fechada. Pela primeira vez, Roma podia levar o conflito além da Sicília e atacar diretamente o território inimigo. Os navios romanos, ainda manchados de sangue e estilhaços,
continuaram seu rumo ao sul. O Mediterrâneo, que durante séculos havia protegido Cartago, se convertia agora no caminho para sua própria ameaça. A Batalha de Ecnomo não havia destruído Cartago, mas havia feito algo talvez mais perigoso. Havia permitido que Roma cruzasse o mar com um exército disposto a decidir a guerra em solo africano. O desembarque romano na África marcou uma guinada radical na Primeira Guerra Púnica. Pela primeira vez, a guerra já não era travada em ilhas disputadas, nem em mares distantes, mas a poucos dias de marcha da própria Cartago. O impacto psicológico foi imediato. As legiões, endurecidas por anos de combate, avançaram com rapidez e obtiveram vitórias iniciais que confirmaram a sensação de superioridade nascida em Ecnomo. Aldeia após aldeia caiu, os campos foram saqueados e as forças cartaginesas locais, mal coordenadas, não conseguiram frear o avanço. No comando do exército romano ficou Marco Atílio Régulo, um cônsul convencido de que a guerra podia terminar com um golpe decisivo. Sua confiança cresceu com cada sucesso. Após derrotar os cartagineses perto de Adis, Régulo se encontrou em uma posição dominante. Cartago, pressionada e temerosa, iniciou conversações de paz, mas as condições impostas pelo cônsul romano foram tão duras que se mostraram inaceitáveis. Régulo não buscava um acordo, buscava uma rendição total. Esse excesso de confiança seria fatal. Cartago, à beira do colapso, tomou uma decisão desesperada mas brilhante: confiar seu exército a um comandante estrangeiro. Assim apareceu Xantipo, um mercenário espartano com experiência em guerra terrestre. Diferente dos generais cartagineses, Xantipo compreendeu de imediato as fraquezas romanas. As legiões eram formidáveis em terreno favorável, mas vulneráveis frente a uma cavalaria superior e elefantes bem empregados em campo aberto. O confronto decisivo ocorreu perto do rio Bagradas. Ali, o exército cartaginês, reorganizado e disciplinado por Xantipo, desdobrou uma força muito distinta da que Régulo havia enfrentado até então. Elefantes na frente, cavalaria nos flancos e uma infantaria coesa no centro. Régulo, confiante na superioridade romana, aceitou a batalha sem reformular sua estratégia. O resultado foi uma catástrofe. Os elefantes romperam as linhas romanas, a cavalaria cartaginesa envolveu as legiões e a infantaria terminou de fechar a armadilha. O exército romano foi destruído quase por completo. Dos milhares de homens que haviam cruzado o mar com Régulo, apenas alguns conseguiram escapar. O restante morreu no campo de batalha ou foi capturado. Régulo, o vencedor da África, caiu prisioneiro. Para Cartago, sua captura foi uma revanche simbólica e estratégica. O homem que havia ameaçado a existência da própria cidade agora estava acorrentado. A guerra, que parecia perdida após Ecnomo, voltava a se equilibrar. Roma havia demonstrado que podia vencer no mar, mas em terra africana havia aprendido uma lição brutal. A vitória absoluta não existia e a arrogância podia ser tão perigosa quanto o inimigo. A captura de Marco Atílio Régulo abriu uma nova etapa na guerra, marcada menos por grandes batalhas e mais por símbolos, decisões morais e propaganda. Cartago entendeu que aquele prisioneiro não era um homem qualquer. Era o cônsul que havia levado a guerra à África e que havia estado a ponto de forçar a rendição da cidade. Utilizá-lo podia ser tão decisivo quanto um exército. Por isso, anos depois de sua derrota, os cartagineses o enviaram a Roma como emissário em uma missão calculada com precisão. Régulo regressou à sua cidade sob juramento. Havia prometido voltar a Cartago se não conseguisse convencer o Senado romano a aceitar uma troca de prisioneiros e negociar a paz. Sua presença causou uma profunda impressão. Diante dos senadores, não falou como um homem que buscasse salvar sua vida. Falou como um cidadão romano consciente de seu dever. Contra toda a expectativa, aconselhou rejeitar o acordo. Argumentou que Cartago estava debilitada,
que aceitar condições favoráveis ao inimigo seria um erro e que Roma devia continuar a guerra. Suas palavras selaram seu destino. Ao terminar sua intervenção, Régulo cumpriu o juramento que havia feito. Recusou ficar em Roma, recusou qualquer tentativa de libertação e regressou voluntariamente a Cartago, sabendo que o esperava a morte. Para os romanos, aquele gesto se tornou um exemplo supremo de fides, a lealdade absoluta à palavra dada, mesmo quando o preço era a vida. O final de Régulo pertence tanto à história quanto à lenda. As fontes romanas relatam uma morte cruel, projetada para servir de advertência e vingança. Além dos detalhes exatos, o essencial é o significado que Roma deu ao seu sacrifício. Régulo não morreu como um derrotado, mas como um símbolo. Seu retorno voluntário a Cartago transformou uma derrota militar em uma vitória moral. Para Cartago, sua morte não trouxe a paz nem o fim da guerra. Para Roma, em contrapartida, seu exemplo reforçou a determinação coletiva. O conflito continuaria durante anos, com desastres, reconstruções de frotas e novas batalhas decisivas. Mas a história de Régulo ficou gravada como um aviso silencioso. Roma podia perder exércitos e homens, mas não estava disposta assim a renunciar à sua ideia de honra, nem à sua vontade de vencer. A guerra não terminou com a morte de Régulo. Longe disso, a Primeira Guerra Púnica entrou em uma fase ainda mais dura e prolongada. Durante anos, Roma e Cartago continuaram se enfrentando no mar com uma ferocidade implacável. As tempestades destruíram frotas inteiras, milhares de homens morreram sem ver o inimigo, e o Mediterrâneo se tornou um cemitério silencioso de navios e ambições. Roma pagou um preço enorme por seu aprendizado naval, mas cada desastre foi seguido por uma reconstrução obstinada. Onde outras potências teriam se rendido, a República voltou a começar uma e outra vez. Cartago, por sua vez, já não era a mesma potência confiante que havia dominado o mar durante séculos. Embora continuasse forte, havia perdido a segurança absoluta que sustentava seu poder. O surgimento do Corvus havia demonstrado que a superioridade técnica podia ser neutralizada por uma ideia simples e brutal. O mar, que antes protegia Cartago, havia se tornado imprevisível. Finalmente, após mais de 20 anos de guerra, o conflito se resolveu nas Ilhas Égadas. Ali, uma frota romana reconstruída e melhor treinada conseguiu uma vitória decisiva. Cartago, exausta econômica e militarmente, se viu obrigada a aceitar a derrota. Perdeu a Sicília, pagou uma indenização enorme e, com isso, cedeu o controle do Mediterrâneo Ocidental. Não foi uma destruição total, mas sim o início de um declínio irreversível. A Batalha de Ecnomo ficou como o ponto de inflexão, não só por seu tamanho descomunal, mas porque marcou o momento em que Roma deixou de ser uma potência terrestre para se tornar uma potência marítima. O preço foi altíssimo, medido em vidas, navios e anos de sofrimento. Mas o resultado foi claro. Roma aprendeu a dominar o mar à sua maneira, sem imitar seus inimigos, transformando suas fraquezas em ferramentas de vitória. Desde então, o Mediterrâneo deixou de ser apenas um mar, se tornou um espaço romano. E essa transformação começou no dia em que, frente a Ecnomo, o desespero e a disciplina se impuseram a séculos de experiência naval.